Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Convido a abrir a palavra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos ler juntos, do versículo 1 até o versículo 8. Abra aí a sua palavra, seu aplicativo, aquele que você tem utilizado para conversar com o Senhor. Todos encontraram? Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Pode sentar. Queridos, nós temos uma igreja muito florescente, graças a Deus, amém? Nós estamos aqui com essa igreja, e está acontecendo hoje, lá no Manaim, encerra hoje o nosso encontro de jovens do Projeto Amar. E temos lá quase uma igreja desse tamanho lá também, graças a Deus por isso. Isso mostra que Deus está atuando no nosso meio. Eu sou o vice-presidente da Ordem de Ministros Batistas Nacionais no Paraná. Aliás, ontem teve uma reunião da Ordem, eu não pude estar presente, até para auxiliar aqui e outras atividades pessoais também. E eu observo muitas igrejas e vejo a necessidade que eles têm de poder desenvolver um grande número de trabalhos. Normalmente porque talvez o número de pessoas que estão ali na igreja para poder desenvolver um excelente trabalho, talvez não seja um número suficiente para chegar àquela massa crítica, né? Que os físicos chamam aquela quantidade mínima para desenvolver uma reação em cadeia sinérgica, né? Mas enfim, nós temos isso graças a Deus, e isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Essa palavra aqui eu quero falar para vocês da perspectiva de um Elias humano. E como esse Elias humano, igual a eu e você, se encaixa no plano de Deus. E isso é muito importante para nós e tem um significado profundo. Como nós temos esse final de semana uma série de atividades, final de semana passada também aconteceram muitas atividades. Final de semana passado, a Thelma e eu estivemos aqui na igreja no sábado, e só de manhã treinamos a nossa equipe do projeto Caminho de Vida, que trata de cura e libertação. Já ministramos o módulo 1 ano passado, o módulo 1 no primeiro semestre, e se Deus quiser, com a graça dele, 28 de novembro, ministraremos o segundo módulo. Foram quase 4 horas de ministração, muita cura acontecendo, gente saindo curada, mais leve, até a gente também. De noite nós fomos numa outra igreja batista ministrar casais e ministramos a mesma linha de cura e libertação. Foi um dia inteiro que nós nos doamos para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. E não foi só isso, alguns dias antes nós tivemos a passagem para a glória da nossa amiga, membro aqui da igreja e da nossa equipe, a Gisele. E ainda estamos de luto por ela. E ao mesmo tempo estamos criando esse módulo 2 do Caminho de Vida do Zero. O título é Da Ruptura à Restauração. Um conteúdo totalmente novo, que nunca foi ministrado aqui na igreja a ninguém, a não ser a nossa equipe, que nós treinamos exatamente nesse tema. E ele vai tratar de relacionamentos quebrados, feridas de lares rompidos, o luto como um processo legítimo que nós devemos passar na vida e entender como é que funciona. Perdão e ciclos geracionais que se repetem, coisas assim. É muito bom para quem está num segundo relacionamento, por exemplo,
quem é filho de lares de pais que se separaram, amizades, noivados e trabalho e outras coisas que foram perdidos, ou perda de pessoas queridas, e como isso nos impacta. Não foi um Carmelo, de jeito nenhum, não foi um Carmelo. Foram várias lutas em várias frentes. E sabe o que aconteceu depois? Até amanhã eu ficamos cansados e esgotados no corpo. E talvez tenha ficado na alma também um pouco cansados. Daí domingo de manhã tivemos reunião pastoral, estava aqui bem cedinho, gabinete, profissões de fé, e para batismo e recepção de novos membros, que vai ser domingo que vem. A vida não para, a gente não tem como ficar parando, descansando, tem muita coisa a fazer. À tarde nós conseguimos descansar. Saí da igreja, fui para casa, fiz um churrasquinho para a família, oh glória, bom, né? Fui almoçar umas 3 da tarde, mas tudo bem, tá joia, quem não, né? Que trabalhou de manhã, que não foi, avançou mais à tarde para poder fazer isso. Segunda-feira, trabalho, cliente, vamos cedo trabalhar e vamos embora, a vida não para. Mas na quarta-feira tivemos um almoço em família que não era planejado. Eu devia estar num cliente, não deu certo a reunião, eu estava em casa, todos que estão em casa hoje, eu, a Thelma, a Bruna e o Leonardo estávamos lá, pudemos ter um momento ali gostoso. Aquilo foi bom para o nosso coração. Aquilo nos deu descanso, nos deu um refrigério. Mas veja, estou falando de quarta-feira, domingo, segunda, terça, quarta, 3, 4 dias. Não veio assim numa simples oração, não veio no estalar de dedos, foi comida, descanso, gente que a gente gosta que esteja por perto, uma boa noite de sono, foi assim. Nós estávamos com aqui o Elias debaixo do zimbro, certo? Devagar a força voltou à nossa vida. Talvez não tenha precisado de ser fogo do céu, nem uma porção de atividades ministeriais, mas quem sabe você pode ter ficado debaixo de um zimbro essa semana ou esses dias na sua vida. E lembre-se, ministrar não é só que está aqui no púlpito, tem muita coisa que acontece. E mais do que isso, todas as vezes que você está sustentando alguém, ajudando alguém, você está ministrando a alguém. Você é um ministro e uma ministra de Deus. E quando você sai daqui, as pessoas que você encontra, você está ministrando ao coração delas. Amém? Então, talvez o seu Carmelo tenha sido uma coisa diferente. Quem sabe o seu Carmelo tenha sido segurar a barra em casa a semana inteira, sendo forte pelos filhos, e ninguém segurou você, por exemplo. Quem sabe tenha sido desabafo de um amigo, ser o ombro amigo dele, dar o conselho certo, e no final do dia, ninguém perguntou como é que você se sentia. Pode ser. Pode ser alguém que te machucou teu coração, e você continuou sendo gentil com aquela pessoa, mesmo doendo por dentro. Quem sabe cuidar de um pai ou de uma mãe que está doente, cuidou a semana toda, e ainda teve que sorrir para os seus clientes na segunda-feira, porque você precisa trabalhar, fazer suas atividades. Talvez resistir a uma grande tentação, sozinho, sozinha, numa batalha que ninguém mais viu, mas você estava lá lutando por isso. Também, toda vez que você ministra a alguém, parece que alguma coisa em você, às vezes parece que esvazia um pouquinho. Já percebeu? Parece que esvazia um pouquinho. Elias teve um Carmelo de verdade, fogo descendo do céu, diante de um povo inteiro. Eu tive o meu nesse final de semana passado, você teve o seu essa semana ou esses dias, cada um tem o seu. Elias sentiu esse cansaço, essa dor. Moisés, ele passou por isso, quando disse que já não aguentava mais carregar aquele peso sozinho, e Deus não repreendeu Moisés, Deus dividiu o peso com ele. Ele falou, se o senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Ele estava cansado. Davi sentiu isso quando ele estava fugindo de Absalão. Ele sentiu que estava cansado, que não tinha valido a pena as coisas que ele tinha feito, que alguma coisa muito errada tinha acontecido. Jeremias sentiu isso, chorou até não ter mais lágrima dentro dele. Então a dor pode visitar a vida de alguém, mas ela não pode se tornar moradora no nosso coração. Amém? Não pode se tornar moradora. Os nossos ciclos de vida, e Eclesiastes fala que há ciclo para todas as coisas e tempo para todas as coisas, significa que podemos ter um dia assim que não estamos bem, mas não deve fazer morada em nosso coração. Bom, vamos ver essa questão de Elias, como é que acontece. Israel estava há 3 anos de seca, por causa de uma oração que ele havia feito, certo? 3 anos de seca.
Baal, que era o Deus que eles estavam seguindo ali, aquele povo idólatra, judeu idólatra, não fez nada. Nada, não conseguiu reverter a situação. Não deu. Reúnem-se naquele lugar, Monte Carmelo, e vão ali fazer suas atividades. E aqueles profetas de Baal, 450, passam o dia fazendo tudo o que podem, e se machucando, se flagelando, fazendo sacrifícios que Deus não se agrada e tudo mais, para ver se conseguia que Baal respondesse alguma coisa. Não adiantou. Elias chega lá, ainda pede para molhar toda aquela oferta, daquele altar que ele faz ali na hora. Fogo vem do céu, desce ali, e logo em seguida a chuva volta, e o povo grita: o Senhor é Deus. Resolvida a situação, não está? O dia mais glorioso do ministério de Elias. Pense em Elias, tudo o que ele fez, o dia mais glorioso dele. Ele está lá, invoca a presença de Deus, uma plateia imensa, o povo todo, e Deus opera. Um dia depois, Jezabel manda uma cartinha, e o homem desaba. Olha só: amanhã a essa hora farei contigo o que fizeste aos profetas. Imagina, o cara está lá diante de todo aquele povo, 450 profetas, um monte de coisa, rei e tudo mais, cai fogo do céu. No dia seguinte, uma cartinha de Jezabel, e ele esmorece. Ele fica, quase desfalece. Não foi um exército, não foi uma ameaça, nada. Uma mulher com uma carta, nem tinha feito nada ainda, só disse que ia fazer, e ele já ficou abalado. Ele corre um dia inteiro, chega numa cidade, deixa o servo dele, corre um dia inteiro no deserto, para debaixo de um zimbro e pede para morrer. Esse é o contexto que nós temos aqui, do texto que nós lemos, brevemente falando, claro, tá? Então, e está ali em 1 Reis 19, 3 e 4, então temendo se levantou e foi para salvar a sua vida, e pediu que lhe sobreviesse a morte, dizendo: basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então eu vejo que o maior milagre feito, realizado através da vida de Elias, agora vem em seguida o capítulo com seu maior colapso. Maior vitória no capítulo seguinte, maior colapso dele, maior problema na vida dele. Que coisa interessante, porque depois de uma grande vitória, você espera poder usufruir da vitória, não é? Que grande vitória, agora mudou esse reino, agora é tudo diferente, agora eles vão seguir a Deus e será um povo realmente temente a Deus e tal. Não, vem uma cartinha e ele agora cai. Aquela mesma adrenalina, né, que subiu no corpo dele também desceu. Sabe que isso acontece, né? Em momentos assim, nosso organismo reage. Por que a maior vitória não sustentou ele forte no dia seguinte? Você já pensou nisso? Você já passou por isso? De ter uma grande vitória e parece que no dia seguinte veio uma luta tão grande. Você fala: da onde isso, gente? Estava tudo certo. Aquela vitória agora é para usufruir disso um tempo. Gente, isso acontece. Acontece com a Lisa, acontece comigo, deve acontecer com vocês, acredito. Amém? Amém ou misericórdia, né? Mas nem toda a ministração que você faz, que Elias faz, que eu faço, todo mundo faz, tem o mesmo peso e não cansa do mesmo jeito. Porque Elias já tinha multiplicado o azeite, não fala de estar cansado. Ressuscitou o filho de uma mulher, não estava cansado. Foi sustentado por corvos, não desabou em nenhum desses momentos, estava firme. Porque o Carmelo foi diferente. 3 anos represados ali, liberados de uma vez. Estava na frente de uma nação inteira. Muita gente assistindo, 450 profetas, o rei, aquele negócio, aquela tensão toda. Imagina, aquele momento em que você ainda dá oportunidade para os outros fazerem o que tem que fazer, e no final você fala: agora é eu e Deus, ou vai ou vai. Não é assim? E foi, porque Deus se manifestou e resolveu ali a situação, mostrando quem era Deus. Então veja, tinha muita gente vendo, aquilo representava muito para Elias. Então, a conta depois foi alta para ele. Muita importância, uma conta mais alta. Se você faz uma coisa que talvez não seja tão significativa para você, você vai mais de leve. Se significa muito, você vai com muita intensidade. Então, Elias foi com muita intensidade, teve o rebote depois, né? Mesma coisa conosco no final de semana passado. Por que aquela canseira?
porque nós estamos fazendo 2 eventos, um de manhã, um de noite, públicos diferentes, no mesmo dia, um tema que mexe fundo, um momento que fizemos a parte ainda com uma pessoa lá da igreja que nós fomos, que foi necessário, uma libertação à parte, o luto que estávamos sentindo, a criação do novo seminário. Gente, não é a mesma coisa cuidar de um filho que está apenas com uma gripe ou que está internado, não é verdade? É bem diferente, a sensação é diferente. O problema, aquilo que você sente é diferente, é a mesma coisa, tá? Então não é só apoiar um amigo no momento ruim, talvez está lá no dia que você está do lado dele, por causa do enterro de um ente querido dele. Então não é só o que você faz, é quanto aquilo significa para você. E significava muito para Elias aquela oportunidade, aquele momento. Quem sabe você passa vários problemas ao mesmo tempo, problema no trabalho, uma perda, uma conta que não fecha, uma responsabilidade nova sobre a sua vida, e tudo na mesma semana. Então não é evento isolado, parece que tem vários eventos ali juntos que acabam te conduzindo a esgotar um pouco as tuas forças e ficar um pouco mais cansado. Então o que deixou para você, talvez recentemente, mais esse cansaço pesado? Era o quê? Muita gente, a responsabilidade sobre muita gente que podia ver aquele resultado? Quanto aquilo significa para você? Ou as duas coisas, ou uma outra coisa. Então Elias, ele não fugiu de Jezabel, ele fugiu de si mesmo. Ele fugiu de si mesmo. Sabe por quê? Toda oposição, maior oposição vem após uma grande vitória, e isso não é uma coincidência não. Jezabel só ameaçou, ele não tinha feito nada. Às vezes o perigo é maior, o medo é maior do que o perigo real que você tem por aí. Quando você está com a alma mais, parece que vazia ou cansada, parece que é a hora que vem uma luta. E digo para vocês, olha lá, Salmo 40, versículo 12. Você consegue abrir aí? Abre aí. Salmo 40, 12. Eu vou ler uma parte, tá? Alcançaram-me as minhas iniquidades e meu coração desfalece. Olha, Davi está dizendo, as iniquidades me alcançaram. Como é que as iniquidades alcançaram ele? Ele, Salmo 40, versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha voz. Não é isso que diz? Quer dizer que Deus, ele já tinha orado a Deus, Deus havia respondido a ele, e agora ele está dizendo de novo, Senhor, eu preciso de novo, porque agora eu estou numa situação crítica aqui. Alguma coisa aconteceu. As iniquidades são aqueles pecados consistentes na vida, que alcançaram a vida dele, talvez de gerações até antigas, dos pais dele, etc., que alcançaram ele, e ele estava sem forças emocionais, meu coração desfalece. Então ele está dizendo, olha, estou passando uma situação complicada aqui, e essa situação complicada foi depois de grandes vitórias que ele teve. Você já reagiu assim também, de uma maneira totalmente diferente a algo da sua vida, porque dentro de você não estava bom? Às vezes não está bom por dentro, e alguma coisa que acontece, a gente reage e parece que o mundo acabou, tudo acabou, é o fim do mundo. Quando a gente cuida de pessoas, ou de outras pessoas, como eu dei exemplo, situações que você passa na vida, a gente acaba carregando um pouquinho daquilo, a gente segura um pouquinho daquela dor daquela pessoa. É uma fadiga por compaixão, que o pessoal diz que é. Tanto cuidar de si mesmo, acaba não cuidando dos outros. Psicólogos, por exemplo, eles têm a necessidade de ter uma pessoa de confiança, um outro psicólogo, em que eles conversam periodicamente para poder falar das coisas que eles fazem. Por quê? Porque ele precisa também descarregar aquilo. Ele escuta, guarda para ele ou ela, né? E não pode repassar para ninguém, ele precisa ter alguém. Pastores idem, deveríamos ter sempre um pastor acima e um ou outro acima, e sempre alguém. E não é questão de hierarquia, é questão de lateralidade, né? Alguém do lado que possa escutar, entender e falar e dar uma direção, ou apenas ouvir. E às vezes é importante isso para aquele que está passando por situações de segurar as pontas de alguém, numa situação em casa, no lar, qualquer lugar assim, tá? Bem, mas ele entra embaixo do zimbro e pede para morrer. Veja, zimbro nem é uma árvore. Não temos no Brasil zimbro que eu saiba. É como que um arbusto, entortado pelo vento do deserto, com uma copinha. Ele ficou embaixo, a sombra é pequena, é onde ele conseguiu. Ele se contenta com o mínimo, porque não tem mais força para nada.
Às vezes a gente só quer alguém que nos ajude a carregar o peso, né, que a gente está passando. Deus não repreende o cansaço de Elias. Ele chega para Elias, ele manda um anjo. Ele não manda um anjo com sermão, ele manda um anjo com comida. Gente, espera aí, acontece todo aquele negócio do Carmelo, uma cartinha desaba o homem, ele corre até embaixo de um zimbro, ao invés de Deus chegar e falar, não, levanta aí, Elias, vamos lá, você é um cara forte, vamos nessa. Não fala nada disso. Ele chega e fala, manda um anjo e fala, Elias, come aí, come. Tinha pão assado sobre pedras, um jarro de água. No deserto você precisa de água, e precisa de pão, ou comida, né? Então o pão, para poder se satisfazer, mas era um pão angelical, aquele pão era forte, aquele pão não devia ter nem glúten, lactose, não tinha nada dessas coisas aí, o trigo era dos bons, trigo celestial, o cara come aquele pão lá e ele caminha 40 dias, é desse jeito, esse pão é do bom, tá certo? Queria um pão desse, né? Mas veja que Deus manda ali para Elias agora, alguma coisa que dá conforto para ele precisava de água e de comida, Deus dá conforto para ele, que nem na quarta-feira que eu falei para vocês, nós ficamos lá paradinhos, tivemos um almoço, foi tão gostoso, almoço, simples, né? Mas é muito bom, é gostoso. Você já tentou resolver no seu espírito, na sua alma, fisicamente, alguma coisa que na verdade era cansaço do corpo? Dá ruim, não dá? Você erra a mão quando você faz isso. O anjo toca pela segunda vez. Por que ele toca pela segunda vez? Porque ele comeu e dormiu, estava cansado, precisava de descanso, queria a gente dormir uma noite boa também. Então uma boa noite só, descansa bem. Ele dorme, ele acorda de novo com o anjo batendo nele e fala, come mais e bebe, porque a caminhada é longa. Deus já sabia para onde ia levar Elias, ele próprio não sabia ainda, 400 quilômetros de distância até Horebe, um monte onde Deus falou com Moisés, um monte santo. Ele fala, come aí, ele come e sai caminhando. Deus já sabia o que ele iria fazer com Elias. Até agora, Deus não tratou a questão desse medo. Perceberam? Só está tratando o cansaço dele, a fome dele, a necessidade de sono dele, mas esse problema da alma, Deus não tratou ainda. Leva ele para lá. Chegando naquele lugar lá, e Deus sem pressa de poder fazer esse tratamento dele, quando ele chega lá, ele começa a trabalhar no coração de Elias. 40 dias e 40 noites até chegar lá caminhando, sem pressa. Deus não tinha pressa. 40 dias e 40 noites. Às vezes a gente quer resposta assim, né? Estou cansado, Senhor, amanhã eu quero estar muito bom e vamos para cima. 40 dias, 40 noites. Talvez você precise de alguns dias, um de 40 dias e 40 noites, talvez 4 horas, talvez 4 dias, como foi o nosso caso, não sei, mas enfim, às vezes é necessário um tempo generoso, sem pressa, para recuperar suas forças nesse mundo caótico que exige de você resposta a cada minuto, a cada instante, com o máximo de intensidade, fora do padrão humano. Ele pede, então, que Elias apenas descanse. A gente chega até lá. Veja, Deus não faz uma obra no coração de Elias ali embaixo daquele zimbro, mas foi depois do descanso físico completo. Quando o corpo dele já estava bem, daí que ele começa a falar. Elias ainda estava fraco, mas era outro tipo de fraqueza, não era fraqueza física, era fraqueza emocional, porque ele teve medo. Então agora, Deus não falou do medo ainda, Deus só tratou o físico dele, da canseira daquele momento. Ele entra numa caverna em Horebe. Quando entra na caverna em Horebe, sabe o que significa? É como que a nossa alma, escuridão, lugar sem saída, mesmo com o corpo restaurado. Às vezes teu físico está bom, todo mundo olha para você e fala, você está bem, aquele irmão, aquela irmã está ótima, mas por dentro não está bom não. Por dentro você sabe que tem alguma coisa ali que está em ebulição e não está resolvido, e você precisa resolver, e as pessoas olham, podem até achar que está um pouco estranha, mas não sabe o que acontece. Ele estava lá na caverna, e é ali na caverna que Deus fala baixinho com ele. É a mesma coisa com Jacó no Val de Jaboque. O que acontece lá? Jacó luta a noite inteira com o anjo, a noite inteira, e só quando a força física de Jacó acaba, a coxa dele é tocada, ele para de lutar, se agarra pedindo bênção, e então o nome dele é tocado. Veja, a força física extrema de Jacó era exatamente o que impedia ele de receber a mudança que ele buscava, a mudança no caráter dele. Olha que coisa impressionante. Ele queria ser muito forte e com isso fazer a mudança,
mas o ser muito forte fisicamente, o que impedia ele de receber a mudança. Que louco, né? Maluco isso aí, não é? É o inverso. Mas então, quando ele é tocado e as forças físicas se vão, ele pede a bênção e o nome dele é tocado, e a característica dele muda, ali cheio do poder de Deus. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não fique colocando a fraqueza como sendo falta de fé, como você não segue mais a Deus, você não é mais crente, e mais uma porção de coisas. Significa o momento que Deus está te levando lá para a caverna lá de Horebe, para tratar o teu coração e curar a tua ferida e te dar uma vida abundante. Amém? Entenda dessa maneira. Bem, Paulo compreendeu séculos depois o que Deus fez com Elias, fez com Jacó e está fazendo conosco hoje. Quando nós temos um pouco menos de força, parece que lutamos menos contra aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Foi assim um dia que eu fiz um jejum. Ia trabalhar, tinha que trabalhar. Saí cedo, minha esposa foi me levar. E durante o caminho eu me irritei com alguma coisa. O pastor se irrita, tá? Acontece. Tá bom? Eu sou gente também. Elias ficou com medo, tá? Então, eu me irritei e dei uma resposta nada adequada para ela. Tadinha. Não merecia aquela resposta, tá certo? E daí eu pensei, mas ralhei com Deus. Já ralhou com Deus? É ruim, você toma uma respostona. Mas aí eu ralhei com Deus e falei: Senhor, por que isso? Ainda no dia que eu estou fazendo jejum. Super santo, né? Daí você toma, pá! E Deus fala: filho, é nesse momento que eu desperto em você as piores coisas para você ser santificado. Oh, Jesus amado. Recebe essa. Foi desse jeito. É isso. Porque no dia que você está mais fraco, é ali que Deus tem a oportunidade de tratar aquelas coisas que estão no teu coração, que precisam ser tiradas, transformadas, curadas. Amém? Glória a Deus. Então aprenda isso. Eu aprendi assim, tomei um do Espírito Santo. E ele é bom nisso. Tá? Ele fala e fala coisas duras, diretas, precisas, honestas, francas, sem rodeio. E você não fica chateado, porque ele fala e toca no teu profundo, tá? Você tem evitado ficar fraco na frente de Deus, com medo do que pode acontecer na sua vida? Não fique, pode ser uma boa oportunidade de você ser santificado, santificada e melhorar. Deus não estava bravo com o cansaço de Elias, não. Só não queria que Elias morresse dentro dele próprio. Bem, agora, ele se levantou, ele comeu, ele bebeu, ele foi. Então veja lá, primeira coisa, descanse, amém? Descanse. Antes de qualquer decisão, descanse, porque isso é muito importante. Foram mais de 400 quilômetros, então ele foi. Para isso ele comeu, descansou. E é importante descansar, porque tem situações que você pode estar cansado, cansada, em depressão, e acontece alguma coisa em relacionamento, por exemplo, você toma uma decisão drástica. É a pior hora para tomar decisão na vida. Se você está deprimido, deprimida, estressado, estressada, deprimido, deprimida, assim, depressão, aguarda. Não é hora de tomar decisão. Lembre-se apenas do voto que você fez, honra o teu voto. Aguarda a cabeça esfriar. Bem, então, primeira coisa é isso, descanse. Segundo, coma. Terceiro, caminhe. Tem que caminhar. Ele tem que caminhar 400 quilômetros, não sabia qual era o lugar que ele ia chegar, mas Deus falou: é para lá que você tem que ir. E ele vai. Então não espera você saber tudo para começar a caminhar. Caminhe. Ouça a voz mansa de Deus. Olha só, diz a palavra, se continuar lendo esse texto, que chegou lá um vento. Deus não estava no vento, diz a palavra. Houve um terremoto, mas Deus também não estava no terremoto. Passou um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Por que Deus não falou no vento, no terremoto, no fogo, de coisas assim extraordinárias? Já se perguntou? É simples, porque essas três coisas eram os elementos do próprio Baal, o Deus da tempestade. O Deus da tempestade tinha essas coisas aí: vento, terremoto e fogo. E ele, o Deus da tempestade, não respondeu com fogo naquela oportunidade, mas Deus respondeu com fogo. Então Deus se recusa a aparecer para Elias da maneira que pudesse representar Baal. Ele fala: não, eu também não tenho nada com Baal. Esquece isso, meu filho. Eu falo com você de maneira calma, tranquilo, na suavidade, quando você está aguardando eu falar com você.
Às vezes faz uma oração de manhã e sai, e espera que alguma coisa extraordinária aconteça no caminho. Deus está dizendo, calma, posso falar com você de uma maneira muito tranquila quando você está perto de mim. Não é no barulho, não é no fogo. Deus fala baixinho. Então, não precisa gritar para Deus te ouvir, só ficar quietinho, Ele vai falar com você. Bem, aí nós chegamos no título da mensagem. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Não sou melhor do que os meus pais. Aqui tem um negócio muito importante, e não é uma descoberta nova, é uma ferida antiga no coração de Elias. Porque ele vai falar sobre pais nessa hora? Ele havia feito um desempenho ali, qual é o problema? Muito bem, com o azeite, restou filho, desceu fogo dos céus, etc e tal. Mas sabe o que tinha no coração dele, quando ele fazia todas essas coisas? Provavelmente ele dizia, eu vou converter esse povo a Deus. Quem sabe ele olhava para dentro dele e fala, eu vou converter esse povo a Deus. Por isso estou multiplicando azeite, para eles verem o poder de Deus. Por isso eu estou aqui ressuscitando filho, para eles verem o poder de Deus. Por isso estou clamando pelo fogo, para eles verem o poder de Deus. Agora é definitivo. Agora eles veem, Deus é poderoso e vão se converter a Deus e viver uma vida diante de Deus. Então, diante de Jezabel, ele não vê uma ameaça simples. Ele vê que nada mudou no coração do povo. Nada mudou no coração do povo. Eles continuam todos iguais ao que eram. Aquela questão estatal do governo continua igual. Aquela religiosidade continua igual. Aquela idolatria continua igual. E fala, não adiantou de nada. Nada. Em hebraico, medo é avot, esse medo que ele escreveu aqui. E é um termo para ancestrais e antepassados. Então não está falando do pai e da mãe dele, mesmo porque eu pesquisei isso, e não se fala do pai e da mãe de Elias. Normalmente, quando você tem um profeta, ele diz, filho de fulano, e Beltrano, e tal, etc. Não tem nenhuma relação aqui, nada cita que eram os pais dele. Só diz da cidade que ele veio. Só e nada mais. Então, quando ele fala, eu sou melhor que meus pais, está dizendo, eu não sou melhor que todos que tentaram antes de mim e não conseguiram mudar esse povo. É isso que ele está querendo dizer com essa frase. E quando ele fala isso, e ele acabou de fazer o maior milagre, e Jezabel continua no trono, a idolatria continua de pé, ele está dizendo, nada mudou, nada mudou. Tudo que eu queria ter feito não deu certo, não consegui mudar o povo para seguir a Deus. Olha a profundidade disso. Algo que Elias lutou a vida inteira para mudar, nada do que ele fez resolveu, e não curou a ferida dele, que tinha uma ferida, ele queria fazer algo. A identidade da gente não depende daquilo que a gente faz. A identidade da gente não depende do desempenho. Não é assim que você resolve. E Elias é o caso mais extremo possível disso. Ele faz um milagre em público, e ainda assim a ferida de identidade dele está intacta dentro dele. Isso prova o quê? Fazer coisas para ver se resolve a gente não cura a nossa identidade. Só Deus cura a nossa identidade. Amém? Então aqui, talvez você possa ter um paralelo conosco, pode pensar assim, mas espera aí então. Será que eu estou querendo fazer algo para que eu possa alcançar alguma coisa? Você se qualifica exatamente como Elias nessa situação que ele estava aqui. Então o medo que ele tinha, o que ele passava, não era o medo que estava por trás daquilo, era o peso de achar que tudo dependia dele para mudar um povo. Ele achava que ele era o responsável por mudar aquele povo. Ele queria na força dele, num só golpe, uma coisa extraordinária, descendo fogo do céu, que muda tudo. Como falaram para Jesus, se tu és o Filho de Deus, desça aí dessa cruz. Mas ele sabia que isso não adiantaria. Elias fez exatamente isso, falou, tá, vamos descer fogo do céu então. Não resolveu, aquele povo não aceitou de nada, não é assim. Quebrar um ciclo geracional, consertar uma porção de coisas na tua vida e na tua família, às vezes não depende de uma pessoa só e de um ciclo de vida só. Não é num dia só, é uma coisa contínua. Deixa Deus agir na sua vida de maneira contínua e não uma vez só. Quem sabe você seja aquele elo que vai fazer a sua parte para que a sua família seja melhor, seu ministério seja melhor, as coisas que você está fazendo sejam melhores.
Jesus dormiu no meio da tempestade. Por quê? Sabia que precisava descansar. Jesus se retirava para lugares ermos, chamava pessoas para ir com ele orar. Então era necessário também repousar e orar. Se até o Filho de Deus, Jesus, precisou de um zimbro, talvez a gente precise de uma hora também. Amém? Quem sabe seja o momento de você poder simplesmente descansar e receber aquilo que Deus quer falar com você. No Getsemane, Jesus ficou tão aflito que suou gotas de sangue. O que aconteceu? Um anjo desceu do céu para confortar ele. O mesmo tipo de toque que Elias recebeu debaixo do zimbro, Jesus recebeu daquele anjo também. Se Elias, Jacó e até Jesus precisam ser fortalecidos antes de vencer, quem sabe nós precisamos ser fortalecidos antes de vencer também. Amém? Quem sabe a gente possa descer num lugar meio baixo, ali precisamos receber a palavra de Deus, que nos fortalece o coração, e então nós vamos de maneira triunfal à frente em nome do Senhor Jesus. Então Jesus diz: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não fala só de pecado, ele fala do peso que nós carregamos, das sentenças e acordos que nós fazemos conosco, porque Elias certamente fez um acordo com ele e falou: então Deus, você me chamou como profeta, eu vou mudar esse povo para que te sirva. É uma sentença, é um contrato. Não deu muito certo para ele. Mas para nós chegou o momento de sair debaixo do zimbro. Amém? Você quer sair debaixo do zimbro? Sair debaixo do lugar que talvez você possa se encontrar aqui nessa manhã ou nesses dias na sua vida, em que não somos nada melhores que Jacó, Elias e o próprio Jesus, nosso Senhor e Salvador, e quem sabe necessitemos. Quando eu estava exatamente debaixo do zimbro, há alguns dias atrás, por uma outra situação, eu fiquei bem quando eu estava buscando a Deus, em jejum e oração, o Espírito Santo tocou no meu coração e me falou diretamente algo. Mudou minha perspectiva de vida. É isso que nós precisamos. E é isso que o Espírito Santo te convida nessa manhã. Eu te convido a ficar em pé nesse momento. Bem, veja, Elias ele tinha um propósito. Não um propósito dado por Deus. Um propósito que ele colocou no coração dele. Deus mostra para ele assim, quando fala com ele, diz: Elias, isso não é uma coisa que se faz sozinho, Elias. A tal ponto que eu te dou agora uma direção. Pode sair daqui, vai lá. Unge agora Eliseu como teu sucessor, Jeú como rei, Hazael e etc., para que dê continuidade à obra que você começou. E é tão interessante que a quantidade da obra que Elias começou é com Eliseu, que faz o dobro dos milagres que Elias faz. Então Deus está continuamente agindo através de gerações de pessoas que estão interessadas em fazer aquilo que é a vontade dele. Eu e você sozinhos não cumprimos todo o plano de Deus que é eterno, mas nós somos parte importante de fazer aquilo que é nosso. Então reconheça diante de Deus se algum dia você fez algum acordo, algum contrato com você mesmo, dizendo: eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar aquilo outro. Eu te convido a colocar diante de Deus, para não fazer como Elias fez, para que você possa receber a bênção no seu coração, tirar aquela carga emocional e poder caminhar, fazendo parte do plano de Deus, e Ele vai te mostrar mais coisas. Para isso você precisa perdoar, entregar e romper. Se alguém impôs para você isso, por exemplo, ele fala: não sou melhor que meus pais, aqui é antepassados, mas quem sabe você pode ter visto seu pai ou a sua mãe, por exemplo, fazendo algo e falou: jamais serei igual ao meu pai, jamais serei igual à minha mãe. É um tipo de contrato que você faz. Reconheça isso, perdoe aquela pessoa que pode ter levado você a pensar assim, entregue a Deus e rompa com esse fardo na sua vida. Aceite o que já aconteceu. Não precisa negar, aconteceu, é um fato. É um fato. Tem gente que nega um acontecimento. Negar o acontecimento não vai te ajudar. Negar o acontecimento vai trazer mais carga emocional, mais cansaço.
aconteceu. Aceita, fala: Senhor, eu não entendo, mas eu aceito, eu coloco diante de Ti, eu quero receber a Tua bênção, eu quero receber o pão, eu quero receber a água, eu quero receber o toque do anjo, uma palavra nova de vida. E assuma uma nova postura, e declare em alta voz: eu sigo para o meu propósito, não para o meu passado. Você pode falar, diga assim: eu sigo para o meu propósito, não para o meu passado. Amém? Quando nós cantamos, se você quiser uma oração específica sobre esse tema, vem aqui à frente. Se Deus tocou no seu coração, eu quero orar por você nessa manhã. Quero te pedir agora, cala em meu coração toda correria, todo barulho, toda pressa que não me deixa te ouvir. Fala baixinho comigo, preciso escutar a tua voz no silêncio, que eu com você. Me toca como tocou Elias, uma vez, duas vezes, talvez mais, Senhor, porque eu preciso muito do teu toque. Cura esse cansaço que me machucou, essas coisas que estão na minha alma. Quero te pedir, Senhor, quebre agora o acordo que eu fiz comigo mesmo, que me levou a essa situação de vida. Me devolve agora o destino que já parecia perdido, o sonho que parecia acabado. Eu peço a Ti, me devolve um nome digno, uma família abençoada, o amor, a esperança, o sonhar com os Teus planos, com o Teu propósito para a minha vida. Restaure em mim a minha missão de vida, para me dar alegria e propósito. Me mostra que eu não preciso fazer tudo sozinho, mas que o Senhor me leva, me abençoa e faz comigo. Me ajuda, Senhor, para ter continuidade, para ter herança, posteridade, que continue aquilo que o Senhor começou em mim, assim como Eliseu, que deu continuidade a Elias. Faz comigo também. Eu entendo que a minha parte não é a história inteira, mas é o pedaço que o Senhor confiou a mim. Me enche agora com o Teu Espírito Santo e faz tudo novo, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o Teu povo sobre o qual eu quero ministrar a Tua bênção e a Tua graça. Da mesma maneira, Pai, como a Tua palavra impacta o meu coração, ó Pai, impactou nesses dias, eu quero pedir que o Senhor possa impactar o coração dos Teus filhos e filhas dessa manhã. Derramar sobre eles agora, Pai, a Tua graça. Retira agora dos seus corações, ó Pai, aquilo que impede, Senhor, o Teu mover e o Teu agir. Assim como Jacó, Pai, que tinha sua força física, aquilo que impedia de receber o que ele tanto desejava, aquilo que era força era fraqueza.
Pai, que eles possam agora entender, ó Deus, que estarem vulneráveis da Tua presença é o início da cura e da bênção sobre as suas vidas. Por isso, ministre a cura dessa manhã sobre cada um. Leva agora, Pai, cativo todo o cativeiro. Leva agora toda dor, Pai. Leva agora toda tristeza. Leva agora toda mágoa, todo o coração ferido, toda decepção, toda desilusão. E enche com a Tua presença e com a Tua graça, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado nessa manhã que nós oramos. Agradecemos. Amém. Querido, depois do Getsemane veio a ressurreição. Depois do Zimbro veio Horebe. Depois da coxa machucada vem um novo nome. Depois do teu deserto vem a tua restauração. Amém? Ministra, aquele está ao seu lado, a palavra de bênção. Pode voltar ao seu lugar.